Theo, vamos lá, né? Depois desse depoimento, inclusive os advogados conversaram com a imprensa, dando ali algumas pistas sobre o que foi falado e também qual é a estratégia da defesa nesse momento. Vamos lá, eu acho que o principal ponto desse depoimento e que até passou um pouco despercebido ontem, depois que ele foi incluído nos autos do processo, é que o Rivaldo Barbosa diz ao delegado responsável por esse caso, diz aos investigadores da Polícia Federal, que o nome dos irmãos Brazão, de Domingos e Chiquinho, o nome deles chegou para a investigação, chegou para a Polícia Civil entre 1 mês e 2 meses depois do assassinato, ou seja, entre abril e maio de 2018, o assassinato foi em março de 2018, o nome dos irmãos Brazão já havia chegado aos investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Apesar de eles já terem a suspeita da participação e de um suposto envolvimento do deputado federal, hoje deputado federal Chiquinho Brazão, e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, as investigações seguiram por outro rumo, por outro caminho. Isso acho que é um dos pontos mais simbólicos desse depoimento que o Rivaldo Barbosa prestou ontem à Polícia Federal, depois de ter pedido muito para ser ouvido, né? A gente mostrou aqui, a defesa dele havia pedido que desde o dia 23 de março havia uma ordem para ele prestar depoimento e nunca havia sido ouvido. Houve aquele apelo, aquela súplica dele no âmbito de uma intimação que ele escreveu por escrito, à mão, um pedido para o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi então ouvido ontem, entre outras coisas, menciona o fato de o nome dos irmãos Brazão ter chegado aos investigadores da Polícia Civil que tocavam essa investigação 1 mês, 2 meses depois da morte de Marielle Franco, do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Eles foram assassinados em fevereiro, em abril e maio, entre abril e maio, o nome dos irmãos Brazão chegou aos investigadores. Só que a investigação foi por outro caminho, inclusive uma conclusão da própria polícia de Geniton Lages, esse que foi mencionado pelo Rivaldo Barbosa, de quem ele é próximo, foi indicado por ele, que havia um crime de ódio de Rony Lessa, ou seja, um assunto totalmente diferente do que foi relatado depois pelo próprio réu confesso e delator Rony Lessa. Sobre isso, Rivaldo Barbosa disse que não conhecia os irmãos Brazão, não tinha contato com nenhum deles, não tinha contato também com Rony Lessa. Diz que há uma perseguição, que Rony Lessa colocou o nome dele na roda, nesse caso, para dar credibilidade ao relato dele. Enfim, se defendendo então dessas acusações. Também há um ponto em que ele diz que não tem informações sobre o motivo de Geniton ter chegado à conclusão de que Rony Lessa cometeu o crime por crime de ódio. Enfim, deixando claro, e isso na avaliação inclusive do que os investigadores vinham mostrando, que houve uma tentativa de desviar o curso das investigações. Esse é um dos pontos pelos quais responde, um dos crimes pelos quais responde o Rivaldo Barbosa. Ele é suspeito de ter atuado para desviar o curso das investigações, estando na chefia da Polícia do Rio de Janeiro. Então, esse é o caso como um todo. Volta a criticar o fato de ser uma delação premiada e diz que não teve nenhum contato e que nunca atuou para atrapalhar as investigações, para interferir nas investigações. Mas chama de fato atenção o fato de o nome dos irmãos Brazão surgir logo no começo das investigações, depois ficar escanteado e as investigações seguirem por um outro rumo, por um outro caminho. Você traz aqui para a gente os detalhes desse depoimento, Theo, e eu destacava a entrevista ali dos advogados do Rivaldo Barbosa depois do depoimento à Polícia Federal. E o advogado, ele cita uma questão que é a delação do Rony Lessa, e ele diz, olha, não faz sentido levar em conta a delação do Rony Lessa, pois ele estaria incriminando quem o prendeu. Está muito clara a estratégia nesse momento usada pela defesa do Rivaldo Barbosa, no caso Marielle. O Theo vai, claro, trazer mais detalhes para a gente aí do que disse o Rivaldo Barbosa à Polícia Federal, ele que prestou depoimento, como lembrou o Theo Cury, depois de apelar ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigada, Theo.